A deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, quando eu fiz a proposta da gente votar os documentos, porque essa CPI precisa ter material para estudar. Toda CPI faz as oitivas baseada em dados. A gente aqui está invertendo. A gente primeiro faz a oitiva, depois vai estudar qual é a implicação de cada figura que a gente está ouvindo. Isso limita a nossa intervenção junto aos depoentes. Em geral, é o contrário. A gente estuda primeiro a situação de cada depoente para depois fazer a oitiva. A gente aqui está invertendo. Então, o que o depoente diz parece que é verdade. Nós estamos fazendo exatamente uma CPI ao contrário aqui, dessa forma. Então, isso não é investigação. A gente está ouvindo para depois estudar o que tem no sigilo, o que tem no celular, o que tem na conta. Isso é uma loucura. Então, o que a gente precisa fazer é primeiro ter os documentos, o que tem na quebra de sigilo, o que tem no celular, o que existe, para poder fazer o oitiva e questionar o depoente. Então, eu estou achando muito estranho o que está acontecendo aqui. Então, já veio aqui o Silvinei, que claramente mentiu, já veio aqui o Jorge Washington, já veio aqui o Lawande, tem a empresa Combate, que nós aqui vimos que tem problema com essa empresa, que nós temos que quebrar o sigilo. Existe uma indicação da relatora de fiscalização do TCU. Qual é o problema de quebrar esse sigilo para a gente poder ter os dados para poder inquirir os próximos? Então, estão querendo encobrir o que aqui? Não estou entendendo qual é a preocupação de membros dessa CPI de não ter os dados para poder investigar. Nós estamos querendo inverter a CPI. Eu nunca vi a gente começar ao contrário. A gente primeiro ouve para depois ver quais são os dados. Qual é o problema? O que nós estamos querendo encobrir aqui? Não estou entendendo qual é o problema. Se precisar votar individualizado, a gente até vota individualizado. Não tem problema nenhum, não precisa nem votar em bloco. Pode até justificar. Votar em bloco economizaria tempo para poder ouvir o senhor Mauro Cid, que está aí aguardando. Mas se precisar votar individualizado, a gente vota. Mas não tem por que não quebrar os sigilos para ter os dados para poder inquirir. Senão tudo que fala aqui aparentemente é verdade o que se diz ou não se diz. Porque todo mundo aqui está podendo ficar calado. Então, sinceramente, eu não sei o que vocês estão tentando encobrir, mas que nós precisamos investigar, precisamos, e a CPI não pode ficar desmoralizada a cada depoimento que acontece aqui. Nós temos que quebrar os sigilos para ter os dados para poder fazer as inquirições. Obrigado, deputada.